Aí, bonitinho, parte 2. Olha, já estou com meus anéis, os anéis do poder. Parece que eu não consigo sem, né? Fiz a pausa, tomei uma aguinha. E vamos lá, que eu só tenho 10 minutinhos, não posso ficar enrolando não, né, bonitinho? Então, a sequência da nossa videoaula é a parte de Roma Antiga. A gente está vendo o mundo greco-romano. Aprendemos lá na aula ao vivo e presencial que a gente chama, né, a dobradinha Grécia e Roma Antiga de mundo clássico ou greco-romano, certo? Bora lá? Vamos acompanhar? Ah, bonitinho, queria tanto estar ao vivo e a cores, né? Ó, o livro do tio Jonathan e agora é Roma Antiga. Vou falar detalhes do mundo romano. Os romanos pensam no povo que copiava, né? Mas que bom, porque eles copiaram dos melhores, né? Quem não sabe copia, mas vão copiar do bom, tá? Meus professores de arquitetura também me falavam isso. Pra eu parar de querer copiar do meu coleguinha que não sabia nada igual eu, pra eu copiar do Niemeyer, pra eu copiar do Le Corbusier, do Mies van der Rohe, enfim, um povo chique aí, né? Que a gente vai aprender na sequência, tá bom? Então, os romanos eram muito mais práticos do que os gregos. Dizia que enquanto os gregos estavam preocupados em filosofar, né, pensar no mundo aí, os romanos queriam construir estradas, construções mais práticas, cidades, aquedutos, rede de esgoto. Os romanos vão ser bons nisso, gente, tá? São lindos os aquedutos romanos. Não conheço não, conheço só de foto, né? Vou programar a minha versão depois dos 55, 56 de viajar pro mundo. Depois da pandemia, né, povo? Bonitinho, bonitinha? O livro do Jonathan começa aí com o panteão. Ó, Pan, época de Pan, né? O que é Pan? Todos. Fé ao Deus. Panteão, morada dos deuses. Então, que o Partenon é para os gregos, o panteão é para Roma. Beleza? E os romanos já vão utilizar o concreto, olha que coisa. Não o concreto como a gente pensa aí na modernidade, tá? Com o cimento. No livro de vocês está lá, ó, concreto. Romanos usaram concreto pela primeira vez misturando areia vulcânica com calcário, tá? E outros materiaizinhos assim. Com isso conseguiram fazer grandes vãos, grandes cúpulas. O panteão mesmo, não? Enorme, gente, enorme, enorme, tá? Mais de 40 metros de diâmetro. Olha que bacaninha, né? Uma reconstituição da pintura de um renascentista, do panteão, até virar igreja. Bonito, né? Então lá, o livro nosso tem uma planta baixa do panteão, tá? Dizendo que a base tem, né, o mesmo tamanho da altura da cúpula, isso é um detalhe. E isso então é a construção básica, mais famosa dos gregos. Dos gregos não, tô trocando, é bonitinho, tô falando de Roma. Bom, mas os romanos fizeram estradas, aquedutos, termas, a famosa terma de Caracalla, lindo, lindo. E sabe, bonitinho, eu nem sei, acho que até comentei em sala de aula, mas eu gosto de voltar a falar, né? Nos anos 90, acho que a Portinari, não lembro qual empresa cerâmica, né, fez todo o design do lançamento da cerâmica daquele ano, se inspirado nas termas de Caracalla, né? Quem sabia o que era Caracalla, o que era termas, o que era tudo, curtiu lá o lançamento, né? Cheio de mosaico, foi um lançamento bonito. Coloquei alguns banheiros, algumas residências, porque foi bem a época que eu estava atuando bastante com arquitetura em Curitiba, né? Tinha lá alguns clientes com, né, considerado poder aquisitivo, então a gente encheu lá de mármores travertinos e revestimentos cerâmicos inspirado na coleção de Caracalla. Bem bonito, bem chique, né? Era bonito naquela época e continua até hoje. O proprietário, né, o cliente não trocou não, ele gosta até hoje daquele tipo de revestimento. Né? Vou tirar o foco da professora, vamos colocar o foco aqui, então, na página 32. E na página 32 ele fala do Vitrúvio, um arquiteto, engenheiro romano, né, que escreveu um livrão, 10 volumes, 10 livros, falando sobre a arte da construção. Também o livro fala sobre outros teatros, outros anfiteatros, né, não só o Coliseu, alguns em ruínas, alguns mais conservados, e também
conseguiram chegar, né, nos vestígios, nos restos de uma casa em Nápoles, Pompeia. Lá em Roma Antiga eles passaram por duas catástrofes, né? O Vesúvio, né? E também quando Nero, dizem que ele pôs fogo em Roma, né? Tudo queimadinho, construção muito de madeira, construção muito junta, né? Era comum a morte por incêndio ou desabamento na Roma Antiga, olha, né? Se pegasse lá o Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, o arquiteto que construiu, se o filho do dono morresse, o filho do arquiteto também era condenado à morte, ó, né? O olho por olho, dente por dente do Código de Hammurabi, as primeiras leis, né, do mundo ocidental. E Roma a gente vai aprender também, né? O que Roma deixou de muita contribuição para a posteridade, além de um modelo arquitetônico, além de construções, né? As leis, tá? Depois Justiniano com o corpo de direito civil, e essas leis vão dar base para toda a Europa, e porque deu base para a Europa, deu também nas colônias europeias e deu base para o Brasil. Quem é estudante de direito sabe, né? Que passa aí um semestre não estudando só latim, mas como as leis romanas antigas também. Tá bom? Tá bom. Página 33. Olha só, né? Que Roma foi uma cidade grande, chegou a ter 1 milhão de habitantes, e que as cidades romanas eram assim, poderosas, que o Júlio César chegou até a reclamar que achava Roma barulhenta à noite, mas o modelo construtivo deles era um pátio interno bem bacana, um modelo residencial típico dos romanos construírem. Mas não tinha só a moradia do povão simplão não, como a gente vai ver lá na página 32, tá? Tinha também a moradia dos imperadores, né? Os palácios imperiais, e um dos mais famosos foi a Vila de Adriano, tá? Perto de Tivoli, ali lá no sul da Itália. E disse que era muito bacana, cheio de surpresa visual, né? Termas ali, jardins lá, escultura mais pra frente. Era, sabe, um show de surpresas visuais. Essas construções, né? Esse bloco de construções, entre eles, né? O mais famoso aí, o Palácio de... a Vila de Adriano, tá? Inclusive, o livro também fala que uma vila lá em Los Angeles, né, de 1980, 90, foi inspirado na Vila de Adriano, um complexo, né, um centro aí de um tudo, tentando se inspirar nas vilas de Adriano. Bonitinho, na página 34, né, ele vai falar então que, além do Adriano, né, tem Trajano, um dos maiores imperadores e arquitetos que Roma teve. E é muito comum, né, a coluna de Trajano. Comum não, é muito famosa. Curitiba copiou um pouquinho, a gente tem alguns pontos de Curitiba. Rafael Greca adora essa cultura clássica, foi prefeito várias vezes, e ele fez réplicas dessas colunas em alguns pontos de Curitiba. Quando a gente termina o centro cívico, né, e vai para a parte, assim, o começo da cidade, tem uma réplica aí da coluna de Trajano. Hoje, lá em cima da coluna de Trajano, acho que é a estátua de São Pedro, mas antes era a estátua do próprio imperador, como monumento à sua grandiosidade. E por fora da coluna, né, toda a história dessas guerras, dessas lutas e conquistas, gravadinhas na pedra, tá? Uma coluna militar, né, na superfície com relevos das cenas de campanhas, ok? O blá 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 que eu tô contando aí, tá falando de um jeito mais didático e mais fácil na página 34, mostrando então a coluna de Trajano. Ora, Roma também ficou famosa pelos arcos do triunfo. Cada imperador que triunfava, né, mandava construir um resultado material e concreto da sua vitória. A gente conhece bem porque depois França vai copiar, outros países também, né? Então, a gente conhece bastante o Arco do Triunfo lá em Paris, tá? E por fim, né, não a gente encerra aí, mas eu preciso acabar na página 35. Vai falar da política do pão e circo, bonitinho. Lembra que eu levei o texto de Loanda, do vereador, do prefeito, que a gente queria oferecer pão e circo para comprar o cinema? Não foi porque a professora queria falar mal do prefeito, repito. É porque essa política do pão e circo é um termo usado constantemente. Fala das termas de Caracalo, Fonte Jardins, Barará, e a Basílica, outra construção bem famosa, tá? A Basílica foi o principal lugar público de encontro dos romanos.
um modelo retangular, a apostila, eu tenho sim a apostila, né? Mas o livro fala bem bonitinho, tá? A Basílica de Constantino, e na próxima aula a gente vai falar de Constantinopla, o fim do Império Romano e a transição para a Idade Média. Com isso eu encerro com vocês, bonitinhos, a parte, né, até a página 35, tá? Beijo no coração. Na live a gente tira as dúvidas, venham com dúvidas. Vou mandar todos os links, espero vocês amanhã no horário da nossa live, tá bom, bonitinho? Beijinhos!